Olá! A nossa conversa de hoje é baseada numa aula fascinante sobre contratos de seguro do professor doutor Francisco Lorentz. E a gente parte de uma ideia bem poderosa. Como é que um simples contrato, um papel, pode proteger o trabalho de uma vida inteira contra um único azar do destino? É isso que a gente vai desvendar hoje. Olha, a gente sabe, a linguagem de um contrato de seguro pode parecer um bicho de sete cabeças, mas entender o que está escrito ali é de verdade fundamental. Isso aqui não é só burocracia, não. São ferramentas essenciais para garantir a estabilidade econômica, sabe? Dão a segurança que pessoas e empresas precisam para poder investir, para crescer. Então, para a gente organizar o papo, separamos a conversa em 5 pontos. Primeiro, a gente vai entender a promessa por trás do seguro. Depois, vamos dar uma olhada na anatomia de um contrato. Na sequência, vamos diferenciar os seguros de dano e de pessoa, falar sobre as regras do jogo e, por fim, explicar o que danado é resseguro. Vamos começar pelo básico do básico, né? Por que o seguro existe, afinal? Qual é a grande promessa dele? Essa definição do nosso Código Civil, apesar de formal, vai direto ao ponto. No fundo, o seguro é um pacto para transferir e diluir o risco. E essa ideia, olha, não é de hoje. Ela vem lá da antiguidade, com as garantias que protegiam as embarcações, e hoje é a base de um mercado global gigantesco. Certo. Agora que a gente já pegou a ideia central, vamos para a segunda parte. Vamos desmontar um contrato de seguro para entender as peças principais que formam esse quebra-cabeça. Bom, o prêmio. Pode esquecer a ideia de troféu. Aqui, prêmio é, de forma bem simples, o preço do seguro. É o valor que se paga para ter aquela garantia. E um detalhe super importante: esse valor tem que ser pago mesmo que nada aconteça. É o pagamento que mantém a cobertura valendo. E quando aquele risco que estava lá no contrato acontece de verdade? Aí a gente tem o tal do sinistro. O sinistro é o evento em si, a batida do carro, o incêndio, o diagnóstico de uma doença. É o gatilho que faz a seguradora cumprir a sua parte e iniciar o processo de indenização. A importância assegurada é o teto da cobertura, ou seja, é o valor máximo que a seguradora vai pagar se o sinistro ocorrer. Esse limite é uma das informações mais cruciais de qualquer apólice. Olhando essas características, tem uma que vale a pena a gente destacar. O contrato de seguro é um contrato de adesão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em geral, não se negocia cada cláusula. A pessoa adere a um pacote que já está pronto. E é justamente por isso que a lei é clara. Se tiver qualquer cláusula meio dúbia, meio ambígua no texto, a interpretação tem que ser sempre a mais favorável a quem assinou, ou seja, ao segurado. Agora que a gente já conhece a estrutura básica, vamos ver como ela funciona nos dois grandes tipos de seguro que o nosso Código Civil define. Aqui, a diferença fundamental fica bem nítida. O seguro de dano, como o nome diz, serve para indenizar um prejuízo financeiro. Por isso que a indenização não pode ultrapassar o valor real da coisa. Já o seguro de pessoa, como o seguro de vida, é diferente. Ele não indeniza a vida, porque a vida não tem preço. Em vez disso, ele paga um capital, um valor que já foi combinado antes para os beneficiários. Todo contrato é uma via de mão dupla, né? Então vamos dar uma olhada agora nas principais obrigações de cada lado dessa história, tanto de quem contrata o seguro quanto de quem oferece. Para o segurado, as obrigações são bem diretas. Primeiro, claro, pagar o prêmio em dia. A segunda, e talvez a mais crítica, é ser totalmente honesto nas informações. Por exemplo, omitir que pratica montanhismo ao contratar um seguro de vida, isso é um problema sério, pode até anular o contrato. Também é preciso não aumentar o risco de propósito e, se algo acontecer, comunicar o sinistro o mais rápido possível. Agora, uma situação bem prática, do dia a dia. Imagine só, alguém bate no seu carro. A pessoa que bateu se oferece para pagar o conserto ali na hora, em dinheiro. Parece bom, né? Resolve rápido. A pergunta é, pode aceitar essa grana e depois, se precisar, acionar o seguro para cobrir o resto? A resposta da lei é um sonoro não. Fazer um acordo por conta própria, sem a autorização por escrito da seguradora, pode resultar na perda total do direito à indenização. E faz sentido, né? A seguradora precisa estar no controle da negociação para depois poder cobrar de quem causou o acidente. Para fechar o nosso papo, vamos entrar num assunto que é meio que os bastidores desse mercado. Como as próprias seguradoras fazem para gerenciar riscos que são gigantescos. 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Que número é esse, hein? De onde será que ele veio? Pois é,
Esse foi o valor aproximado que as resseguradoras pagaram depois dos ataques às Torres Gêmeas. Um sinistro de uma proporção tão absurda que nenhuma seguradora conseguiria cobrir sozinha. E isso nos leva direto ao conceito de resseguro. O resseguro, de forma bem simples, é o seguro das seguradoras. Quando uma apólice tem um risco muito alto, a seguradora original, que a gente chama de cedente, passa uma fatia desse risco para frente, para uma ou mais resseguradoras. Um ponto importante: o segurado lá da ponta não tem nenhuma relação direta com a resseguradora. Esse fluxo aqui deixa bem claro como a coisa funciona. O risco sai do segurado e vai para a seguradora. Essa seguradora, por sua vez, repassa uma parte para a resseguradora. E essa resseguradora pode até repassar um pedaço de novo, numa operação que se chama retrocesso. No fim das contas, é uma rede enorme para pulverizar riscos gigantescos. E aqui no Brasil, a história do resseguro tem marcos bem definidos. Por quase 70 anos, o mercado foi um monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. Em 2007, a porteira abriu, o mercado se tornou livre. E em 2013, o próprio IRB foi privatizado, se tornando hoje uma das maiores resseguradoras do mundo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. O seguro nasceu lá atrás para gerenciar o risco de navios à vela naufragarem. Hoje, esse mesmo mercado precisa lidar com pandemias, com ataques cibernéticos, com mudanças climáticas. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande fronteira de risco que esse mercado vai ter que aprender a proteger?